bom dia, graça e paz. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênção, a sua vida, a sua casa e sua família. E para você que não me conhece, eu me chamo Alessandra e gostaria de te conhecer. Coloca aqui na descrição do nosso canal, do nosso devocional, que cidade, que país, que região você está nos assistindo, porque eu gostaria de te conhecer. Mas antes de começarmos a dar continuidade ao nosso devocional, eu gostaria de te pedir, de fazer um convite para que você que não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, porque é através da sua inscrição que nós alcançamos pessoas através da sua palavra. Também deixa aí o teu like como forma de agradecimento. E assim o YouTube, ele se convence, né, que esse canal de devocional, ele traz conteúdos importantes e são conteúdos de boa qualidade. Então também compartilhe aí com um amigo que precisa ouvir, né, a palavra de Deus. E antes de começar, eu gostaria de fazer um convite, porque esse devocional, é a segunda parte do nosso tema anterior. Eu venho falando para você sobre Leviatã, o monstro do mar. Um principado que nós não conhecemos muito, mas que a Bíblia vai falar mais ou menos 15 vezes de Leviatã. O primeiro vídeo, eu convido a você a assistir Leviatã, o monstro do mar, parte 1. Esse aqui é a parte 2, é a continuidade. Então eu convido você a assistir o primeiro vídeo, porque ficou muito bom. E essa é a continuidade, né, com o nosso tema Leviatã, monstro marinho. E lá no primeiro vídeo eu falei quem era Leviatã, como ele age, quais são as suas características, como ele atua, como a Bíblia o descreve, né, que é uma serpente, ou um dragão, depois conta que é cheio de escamas, que tem várias cabeças, mas é um monstro marinho. E ele atua na vida das pessoas, porque ele precisa usar de pessoas para atuar. Só que nós temos que entender que o mundo espiritual é elegido por leis, né? E tem hierarquia. Você tem que entender que Leviatã é um principado. Ele está no trono, é um trono, é de alto poder e autoridade. Só quem está abaixo dele é que ele envia ali, ó, comissiona para as pessoas serem usadas. Então você tem que entender que Leviatã, esses tronos, não trabalham só. Ele tem os seus subordinados que vai fazer o trabalho daquele que seu chefe manda fazer. E é assim que funciona o mundo espiritual. Então, nós já vimos, né? Estou trazendo um pouco do resumo para você da primeira parte desse devocional, que falamos de Leviatã, quais são as suas características, e uma das principais características de Leviatã, da pessoa que está sendo governada pelo espírito de Leviatã, é o orgulho. Leviatã é conhecido como o pai do orgulho. Então, ele age no orgulho, soberba, vaidade, no eu da pessoa, na arrogância. Então, todas essas características, né, eu já falei para você no primeiro vídeo. Convido a você para dar uma olhadinha. Então, Leviatã é assim, ele age também naquelas pessoas que não têm um coração ensinável, só ela sabe fazer, não escuta, né? Então, são pessoas que são orgulhosas, soberbas, têm vaidade. Então, Leviatã atua muito nessa área do orgulho. E vamos passar agora, eu peço para você, dando continuidade a esse segundo vídeo, né? Peço para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus 14, 22. Uma história, né, que todos nós conhecemos, que foi onde Jesus, ele andou, né, por cima do mar. Diz assim a palavra do Senhor: e o barco estava já meio do mar, açoitado pelas ondas. Veja, açoitado pelas ondas. Quer dizer que as ondas ali, o mar, já estava furioso. O mar ali estava furioso, né? Movimentando, açoitando aquele barco. Então, porque diz, o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para eles. Quarta vigília da noite, de 3 a 6 horas. Quarta vigília da noite. Então, os discípulos, quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E aqui conta a história, né? Nós sabemos, não vamos ler todas, que Jesus veio andando sobre o mar. E os discípulos, com medo, né? Eles estavam apavorados, com muito medo ali, desesperados. Então, veja, medo, desesperados, apavorados. E aí eles viram Jesus andando sobre o mar. E eles pensavam que era quem? Um fantasma. Só que Pedro disse, Senhor, és tu mesmo? Me faz eu ir ter contigo, né, sobre o mar. E Jesus disse, vem, Pedro. Então, conta a história, eu estou resumindo aqui para você, que você conhece essa história, que Pedro andou, mas depois, quando ele viu o vento forte, ele teve medo e ele afundou. E aí nós sabemos no final da história que Jesus disse, homem de pouca fé. Mas, o que eu quero trazer para você, Alessandro, o que é que tem a ver essa história com Leviatã, com monstro marinho? Veja, essa é uma situação onde Jesus estava sobre o mar. Quem está sobre está em cima de alguma coisa. Quem é o monstro marinho? Leviatã. Então, ali no mar, Jesus estava pisando nas cabeças de Leviatã. E Pedro, ele afundou. Porque, como eu falei para você no primeiro vídeo, a única pessoa que pisa na cabeça de Leviatã desse trono é o próprio Jesus. Ninguém consegue derrotar Leviatã, só Jesus. Porque ele é um trono poderoso, ele é um principado. A gente consegue sim destronar, né, quem trabalha aí na área de libertação, destronar sim os comandados pelo trono de Leviatã, os que estão abaixo dele. E muitas das vezes, como eu falei no primeiro vídeo, dando continuidade, só quem consegue destronar esse trono é Jesus. E muitas das vezes, como eu falei no primeiro vídeo, Jesus ele tem que vir, em muitos casos, para libertar pessoas que estão nesse trono, pessoas que estão sendo governadas pelo trono de Leviatã. Jesus tem que vir para libertar essa pessoa. Ele tem que vir em espírito. Isso tudo, essa guerra começa no mundo espiritual. Aí Jesus vai e liberta a pessoa daquela situação. E no finalzinho eu vou dar alguns exemplos bíblicos também e alguns testemunhos da qual eu conheço, né? Então, é mencionado que Jesus anda sobre o mar, né? E vai contar que o mar estava como? Agitado, açoitando. Então, ali, aquele mar, com certeza era Leviatã agindo ali, né? Para trazer medo, como vai dizer a palavra. O espírito de Leviatã traz medo, traz pavor. E a palavra vai dizer que eles estavam desesperados. Então é isso. Você lembra da história de Gadareno, em Gandara? Essa história você encontra lá no livro de o Gadareno, né? Então, a história de Gadareno também, que todo mundo nós conhecemos, conta que esse homem, ele morava dentro de um sepulcro. Ele estava acorrentado, nem correntes, nem grilhões segurava esse homem, porque a força que ele tinha era tão grande que não segurava. Mas o contexto fala desse Gadareno, né? O homem endemoniado, você vê, olhando para essa história, esse homem já não tinha identidade. Ele já não sabia quem ele era, ele já não sabia como agia, não lembrava. E quando a pessoa está possuída, a pessoa não lembra do que faz. Porque o inimigo já consumiu o espírito, alma e corpo, já consegue dominar por completo aquela pessoa. E ela faz coisas, age, e ela não lembra. Então era assim o Gadareno, estava sem identidade. Por quê? Porque a Bíblia não fala o nome do Gadareno. A Bíblia fala que era um Gadareno, porque vem de Gandara, e é um homem endemoniado. Então, ele era uma pessoa que estava sem identidade. E é assim que acontece. Satanás, o tempo todo, ele tenta tirar a tua identidade para você não saber quem você é em Cristo.
É o que ele mais faz. E muitas das vezes a gente, né, acaba ficando realmente quando nós não conhecemos, na verdade, que nos liberta, que é a palavra de Deus. Então, se você for analisar essa história, você não quer que tenha essa história do gadareno com Leviatã. Veja bem, se você for analisar esse contexto dessa história, vai dizer que Jesus estava indo ali para Galileia. Ele mudou o caminho. Ele foi até o gadareno. Ele não fez de propósito. Jesus, ele fez porque ele tinha um propósito na vida daquele homem. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha com territórios. São demônios territoriais. Eles brigam por território. E nem todo mundo pode entrar no território do inimigo se você não estiver preparado. Porque ali é território dele. Como é que você vai entrar sem estar preparado no território do inimigo? Como? Você tem que estar bem preparado para entrar no território do inimigo. Eles lutam por território. Eles se apossam de territórios. Eles se alimentam de territórios territoriais. Então, se você for ver à luz da Bíblia, muitas pessoas que Jesus libertou, que estavam com legiões de demônio, se você ver aquela história da mulher cananeia, que foi atrás de Jesus para curar a sua filha que estava endemoniada. Então, muitos foram atrás de Jesus para serem curados, ou para eles, ou para seus filhos, lembra? Muitos deles que foram libertos, porque Jesus foi o libertador, ele veio para libertar. Então, muitos deles foram até Jesus, como nós. Quando nós precisamos ser libertos em alguma área, né? Queremos a salvação, que é a libertação, que é totalmente diferente, salvação e libertação. Quando nós queremos ser libertos ou ter uma cura, nós fazemos como? Nós imos até a Deus, certo? Mas tem alguns casos que são casos excepcionais. Jesus, ele vem à pessoa. Porque são casos excepcionais, são casos especiais, são casos diferentes. São casos que ali a pessoa já está governado por Leviatã ou por outros principados de forças maiores. E só Jesus para intervir. E eu vou lhe dar alguns exemplos, que só Jesus que destrona o trono de Leviatã. Como eu falei, os outros que são destruídos são os comandados, são os pequenos. Então, você vê nessa história do gadareno, Jesus foi até ele, chegando lá, porque Jesus perguntou, né? Quem é que está aí? Quem é? E aí ele respondeu, legião. Então, Deus não perguntou aquilo para ficar conversando com o inimigo. Ele perguntou para nos mostrar, nós sabemos de números, legião são 6.000 demônios de uma pessoa. Veja como o nosso corpo é forte e poderoso. Aguentar uma legião de demônios, 6.000 demônios dentro de uma pessoa. Então, e ali Jesus deu a ordem, né? E expulsou. E eles pediram para ser jogada naquela manada de porcos, né? Que nós sabemos dessa história. Então, ali, naquele gadareno, era um principado, com certeza, Leviatã, ou poderia ser até outro principado, outro trono. Mas é para você saber, entender, que só Jesus para tirar ali aquele trono, entende? Por isso que Jesus foi até o homem, nessa situação, nesse caso, nessa situação que é excepcional, muitas das vezes Jesus tem que vir pessoalmente. A Alessandra está dizendo que Jesus vai descer na terra, se for um caso especialmente, um caso desse de libertação, se for um caso de um trono, que a pessoa já está dominada, espírito, corpo e alma, Jesus vem. Se aquela pessoa tem um propósito, se a pessoa tem um propósito, que Deus quer usar aquela pessoa num propósito, Jesus vem. Só que essa luta não é vista no mundo físico, é vista no mundo espiritual, pela pessoa que está passando por essa experiência de libertação. Eu vou dar alguns exemplos.
teve uma experiência de um ex-bruxo. Isso acontece quando a pessoa, como eu falei, ela já está possessa num nível tão alto de entrega, né, o mundo espiritual dos demônios, que só Jesus para vir na causa dessa pessoa. Porque foi a legalidade que foi dada muito grande, porque o demônio já consumiu a pessoa, espiritual e corpo já está dominado. Então são pessoas que já abriram brecha, portas ali como o quê? Consagração, a magia negra, feitiçaria, bruxaria, ou os pais consagrou aquele menino, aquela criança quando era pequena, aos demônios, ali teve pacto de sangue, são essas coisas assim que é mais profundas. Aí neste caso, o demônio que está atuando ali já é um principado, é um trono. E aí é Jesus que vem para livrar aquela pessoa. Porque, e muitas das vezes, não dá tempo dessa pessoa procurar uma igreja, um libertador para ser liberto nesses casos. Porque o inimigo não deixa, aprisiona aquela pessoa e até tenta matá-lo. Entende? Então, o que acontece? Aí Jesus vem e liberta. Se for nesse caso especial, né? Nesse caso aí, nessa excepção. Porque só Jesus pisa na cabeça de Leviatã. Não há no mundo quem consegue. A palavra lá vai dizer que vimos e lemos no primeiro vídeo, lá em Jó 41. Então, o livro de Jó 41, 9 e 11, como nós lemos, vai dizer que ninguém no mundo consegue destronar Leviatã, o trono de Leviatã. Como vai dizer lá no finalzinho desse versículo 11, né? Vai dizer assim: e quem arriscaria de o desafiá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo consegue derrotar Leviatã. Só Jesus. Como eu falei, né? Ele tem que vir, no caso, se for um caso muito assim especial, que a pessoa tiver um propósito, e a pessoa ali, no último caso, Jesus, ele vem mesmo, com intervenção mesmo, e no mundo espiritual vai ter uma batalha, né? E aí a pessoa é liberta. Porque nesse caso, muitas das vezes a pessoa não tem tempo de procurar uma libertação. Então, Jesus vem intervir nessa situação. Como eu dei alguns exemplos da Bíblia, né? Que teve a história de Gadareno, e teve outras histórias que Jesus libertou pessoas que estavam endemoniadas, mas essas pessoas foram atrás de Jesus para se libertar. Mas na história de Gadareno já foi diferente. Jesus, ele foi até o território do inimigo, porque ali já era um principado. Lembra que eles pediram para entrar na manada de porcos? E depois o que aconteceu? Os porcos caíram dentro do mar. Água, né? Ali no mar. Então, nesse caso, o próprio Jesus foi até a pessoa para livrá-lo. Naquela ali, o demoniado de Gadareno já estava completamente nas mãos do inimigo, espiritual e corpo. Então, nessa situação especial, é o próprio Jesus, à luz da Bíblia, que vai até o território do inimigo para libertar, se for possível, a pessoa. Trazendo para a nossa vida também é igual. Tem casos de pessoas que foram libertas pelo próprio Jesus, porque não deram tempo dela procurar uma igreja para ser liberta. Foi o próprio Jesus que veio em espírito e teve uma batalha no mundo espiritual. E aí eu conto, para completarmos, a experiência de um ex-bruxo, né? E tem outras experiências também, não só a dele, que pessoas foram libertas assim, né? Que a pessoa estava num quarto em batalhas espirituais, teve uma visita de uma entidade, que eles nos visitam, né? Pessoas que estão aí abertas a receber essas entidades, ou pessoas que abrem brechas no mundo espiritual. Então, a pessoa, o ex-bruxo, teve essa entidade, recebeu a visita, e ele viu no mundo espiritual ele todo amarrado, todo acorrentado, pelo pescoço, pés e mãos. E ali, com certeza, a entidade queria se livrar dele, né? Se livrar. Mas aí, o que foi que aconteceu? Jesus
entrou naquela situação, naquela cena, no quarto, visivelmente no mundo espiritual, e quando ele chegou, a pessoa caiu no chão, a luz era muito forte, mas a pessoa só viu os pés de Jesus. E viu também quando Jesus pisou ali nas correntes e foram quebradas aquelas correntes, né? E a pessoa foi liberta. E ao ser liberta, automaticamente começou a falar em línguas. Então é isso. É assim que acontece certas libertações que são especiais, são para um propósito que tem. Então nessas situações acontece desse jeito.